Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Fala Saldanha. Tudo bem, galera? Então vamos lá, galera. Então, pra gente finalizar esse tópico aqui de aeronaves, de motores, tudo, vamos fazer aqui 9 questões comentadas, não serão 10, porque uma estava mal formulada. Desculpa aí, garganta tá meio esquisita. Então serão aqui 9 questões pra gente praticar juntos, beleza? Então vamos lá. Sem enrolação, começando aqui pela primeira. A força que age verticalmente do centro da Terra é peso, arrasto, sustentação ou tração. Então vamos lá, vamos checar. Resposta correta é a letra A, galera, peso. Então, a força que atua verticalmente para baixo em direção ao centro da Terra é o peso. Né? O peso é a força resultante da gravidade agindo sobre a massa da aeronave. Né? Então, ela está sempre presente, independentemente do avião estar no solo ou em voo. Tá? Então, em voo, o avião precisa gerar sustentação suficiente para vencer o peso e se manter no ar. Então, eles têm que estar ali uma nenhum maior que o outro, ok? Então, só para a gente relembrar, o arrasto é a força que atua contrária ao movimento da aeronave, a sustentação é a força que age para cima e a tração é a força que impulsiona a aeronave para frente, ok? Gerada pelos motores. Show? Então podemos continuar. Vamos aí para a nossa questão número 2. O tipo de combustível empregado nos aviões com motores a reação é o óleo diesel, querosene, o avegás ou etanol. Você tem que responder. Vamos checar aqui, então, a resposta correta é a letra B, galera, o querosene, ok? Então, os aviões com motores a reação, como turbojato, turbofan e o turbohélice, utilizam como combustível querosene de aviação, né? Conhecido como QAV, né? Ou Jet A ou Jet A1. Então, é um combustível adequado para altas temperaturas, grandes altitudes, funcionamento contínuo dos motores, ok? E além disso, ele também possui um alto poder calorífico, uma boa estabilidade térmica e um baixo risco de vaporização em altitude. Tá? Então, o óleo diesel a gente não usa. O avegás, se vocês estiverem confundido, o avegás é a gasana de aviação utilizada para motores a pistão, ok? Não para motores a reação. E o etanol não é usado na aviação comercial. Beleza? Fechou. Então podemos continuar. Vamos aqui para a nossa questão 3. Questão 3. As partes que produzem força útil ao voo se denominam geradores de vórtice, aerofólios, geométricas ou asas. Tentei responder. E vamos checar aqui. A resposta certa é a letra B, galera. Aerofólios, ok? Então, as partes da aeronave que produzem força útil ao voo são, principalmente a sustentação, são os aerofólios, né? O aerofólio é qualquer superfície projetada para produzir força aerodinâmica quando atravessada pelo ar, né? Depois que você entende esse conceito, fica fácil memorizar. Então aí nós temos alguns exemplos de aerofólios, né? As asas, profundores, ailerons, leme de direção, estabilizadores. Né? Então, nem só as asas são aerofólios, todas essas superfícies de comando também são, ok? Então aqui as outras estão erradas por quê, né? Geradores de vórtice são pequenos dispositivos colocados na asa para controlar o escoamento do ar, tá? Geométricas nem é um termo utilizado. E as asas são os aerofólios, mas a pergunta pede um nome genérico, tá? Então, sobe aí pra gente aerofólios. Questão 4. O leme de profundidade está situado no estabilizador vertical, na deriva, no estabilizador horizontal ou nas asas. Vamos lá. Resposta correta, letra C, galera. Estabilizador horizontal. Então, se vocês chegaram até aqui comigo no curso, vocês já era para ter memorizado que o estabilizador horizontal fica no leme de profundidade. Ok? Fica no estabilizador horizontal. Então, basicamente, o nosso profundo é a superfície de comando responsável por controlar o movimento da aeronave em torno do eixo transversal, ok? Ou seja, a arfagem, subir e descer. Então, está localizado no estabilizador horizontal, que fica na cauda da aeronave. Então, quando o piloto puxa o manche, o profundor sobe,
e o nariz da aeronave sobe junto. Quando o piloto empurra o manche, profundor desce, o nariz da aeronave desce. Que é a picar, a gente pica, né, o avião, tá? Então, o estabilizador vertical não é, né? Ele vai abrigar o leme de direção, ele controla a guinada. Deriva é outro nome para estabilizador vertical. E nas asas ficam os ailerons, ok? É isso. Então podemos avançar aqui para a questão 6. Porque a questão 5 aqui estava mal formulada e eu resolvi tirar ela. Então, questão 6. A estrutura de um avião composta por cavernas e revestimento é chamada monocoque, semi-monocoque, cantilever ou semi-cantilever. Respondem aí. Então, a resposta correta é a letra B, galera. Semi-monocoque, ok? Na verdade, eu acho que eu fiz besteira aqui. Depois que eu dei um tema a mais. Eu acho que aqui, galera, ignorem, é monocoque, ok? Eu confundi aqui não, lendo enunciado, é monocoque. Seria semi-monocoque se tivesse cavernas, longarinas e revestimento, né? Como só tem cavernas e revestimento, é a letra A, monocoque, ok? Então, as cavernas são as estruturas transversais, né? E as longarinas são as estruturas longitudinais, né? Então, nessa estrutura a gente tem o esqueleto interno, né? As cavernas e as longarinas. E isso torna a fuselagem mais resistente e mais segura, tá? Então, é um tipo de estrutura que não é tão utilizada hoje em dia, né? Só em aeronaves menores, tá? Mas que é isso. Se fosse cavernas, revestimento e longarina, seria semi-monocoque. Mas como tá falando só de cavernas e revestimento, monocoque, ok? Desculpem aí a falha. Show de bola, podemos continuar. Questão 7. Pressão atmosférica é uma pressão diferencial, de impacto, estática ou dinâmica. Então lá, vamos checar aqui nossa resposta. Opa, aí, mas aqui hoje eu tô de brincadeira, hein? Não marquei aqui o gabarito. Mas é aqui, é porque eu não revisei, vou fazer outra coisa e não revisei o slide. Mas aqui, galera, é a letra C, ok? Pressão estática, tá? Pressão atmosférica é a pressão exercida pelo ar em repouso sobre todas as superfícies, né? Então, nesse momento, você aqui dentro daí da sua casa, você está sofrendo essa força da pressão estática, ok? Na pressão aerodinâmica, é a pressão que... Perdão. Pressão dinâmica depende da velocidade do ar. Que então só existe quando há movimento relativo do ar. Se você está parado, você está sofrendo só da pressão estática, ok? Perdão. Ok. Então, podemos ir aqui para a questão número 8. Então, questão 8. Dos ângulos abaixo, aquele que não apresenta variação é o de ataque, incidência, pitch ou atitude. Vamos lá. Chega aqui nossa resposta correta, que é a letra B, galera. Incidência, ok? Então, o ângulo de incidência é o ângulo formado entre a linha da corda da asa, né, que a gente já viu, e o eixo longitudinal da aeronave. Então, esse ângulo é fixo, pois é definido na construção da aeronave, durante o projeto e a montagem da asa na fuselagem. Tá? Então, o ângulo não muda porque a asa não vai mudar. A asa fica ali fixa, não é uma asa que se mexe, né? Então, não varia em voo. Então, o ângulo de ataque é o ângulo entre a linha da corda da asa e o vento relativo, então ele vai variar constantemente. O pitch é o movimento da aeronave em torno do eixo transversal, né, a rafagem. Então ele varia sempre que o avião sobe ou desce, o nariz. E a atitude é a posição da aeronave em relação ao horizonte. Ela vai mudar o tempo todo durante o voo. Ok? Então o ângulo de incidência não varia. Se você tiver dificuldade, só memorizar. O ângulo de incidência não varia e o ângulo de ataque é variável. Beleza? Então vamos aqui para a nossa última questão. Questão 9. A principal função do flap é diminuir a resistência ao avanço, aumentar o arrasto, aumentar a sustentação, diminuir o ângulo de ataque.
Então, tentei responder. Que eu não coloquei a marcada. Mas aqui a resposta correta é a letra C, galera. Aumentar a sustentação, ok? Então, a principal função do flap é aumentar a sustentação da asa, especialmente em baixas velocidades, né, como nas fases de decolagem, aproximação e pouso. Né? Então, ao ser defletido, o flap vai aumentar a curvatura, né, a câmara da asa, ele vai aumentar a superfície efetiva dela e vai permitir gerar mais sustentação com menor velocidade. Então, isso possibilita decolagens em pistas mais curtas e pousos mais lentos e seguros. Ok? Então, a letra A está errada, né? Porque ela está falando o contrário. O flap aumenta o arrasto. Ok? Então, ele não reduz a resistência. A letra B é considerada uma meia-verdade, né? É verdade que o flap aumenta o arrasto, mas essa não é a função principal. O aumento do arrasto é um efeito secundário. E a diminuição do ângulo de ataque, o flap não diminui o ângulo de ataque. Tá? Ele altera a forma da asa, não a atitude da aeronave. Ok? E aí, a nossa questão 10, aqui que na verdade não é 10, é a 9. Né? Um exemplo de aeróstato é o avião, planador, dirigível ou helicóptero. Então vamos checar. Questão, alternativa correta, a letra C, galera. Dirigível, tá? Então, só pra gente relembrar, né? Que a gente viu lá no comecinho desse módulo que a gente viu sobre aeronaves. Né? Um aeróstato é uma aeronave que se mantém no ar por flutuação e não por sustentação aerodinâmica. Então, ele vai utilizar um gás mais leve que o ar, né? Como o hélio ou o hidrogênio, né? Historicamente. Hoje em dia não se utiliza mais. Então, isso faz com que a aeronave flutue naturalmente na atmosfera pelo princípio de Arquimedes. Né? Então, dirigíveis, balões de ar quente, são todos aeróstatos, ok? Então, as outras estão erradas, né? Porque avião é um aeródino, ele se mantém no ar por sustentação gerada pelas asas. O planador também é um aeródino, porque voa por sustentação aerodinâmica, né? Sem motor. E o helicóptero, apesar de subir verticalmente, também é um aeródino, ele gera sustentação pelas pás do rotor, ok? Então, aeróstato flutua no ar, balão dirigível. Aeródino voa por sustentação, avião, helicóptero, planador. Beleza? Então, galera, essas foram as 10 questões aqui comentadas sobre motores, estrutura e aerodinâmica básica, né? Se você está estudando para a prova de comissário ou quer reforçar os seus conhecimentos em aviação, esse tipo de revisão é essencial. Depois me falem nos comentários quantos vocês acertaram, ok? Próximo vídeo aí a gente já vai começar com outro módulo, navegação aérea. Fechou? Bom, módulo aí que também assusta muita gente. Tamo junto, galera. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Fui!